Lições básicas sobre aspectos práticos da vida cristã. Sentindo o encargo com respeito à urgente necessidade da Igreja do Senhor possuir um firme fundamento na vida cristã, o irmão Vatmanei compartilhou uma série de lições básicas sobre aspectos práticos da vida cristã durante sessões de treinamento para obreiros realizadas na China em 1948, Kulin, Fuoshu. Naquela ocasião, o irmão Ney manifestou a esperança de que tais lições fossem fielmente aprendidas pelos filhos de Deus, estabelecendo, assim, um sólido fundamento para a edificação do corpo de Cristo. Essas lições sobre aspectos práticos da vida cristã foram traduzidas inicialmente do chinês para o inglês e, agora, para o português serão publicadas numa série de 6 livros com os seguintes títulos: 1. Um sacrifício vivo. 2. A boa confissão. 3. Não deixemos de congregar-nos. 4. Não eu, mas Cristo. 5. Fazei tudo para a glória de Deus. E 6. Amai-vos uns aos outros. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7, é a exortação do apóstolo Paulo. Que nossos corações sejam trabalhados pela palavra de Deus a tal ponto que o Espírito Santo tenha a oportunidade de aperfeiçoar a nova criação. Casamento. O bom cristão precisa tratar fielmente de todos os seus problemas básicos. Se surgir uma questão moral em qualquer dessas áreas básicas, seja na família, na profissão, ou em alguma outra, novos problemas irão se apresentar mais tarde. Uma dificuldade não resolvida é bastante forte para impedir o crescimento e fazer com que a pessoa desista de andar retamente. Vamos considerar nesta lição o problema do casamento. Os novos crentes, em especial, precisam conhecer o que a palavra do Senhor diz com respeito a esse problema. Examinemos, então, o assunto sob vários ângulos. O instinto sexual não é pecaminoso. As pessoas têm consciência do sexo assim como têm consciência da fome. Se a fome é uma necessidade natural e física, o sexo, então, é também uma necessidade natural do corpo. O sentir fome é coisa natural e não pecado. Mas se a pessoa roubar comida, o seu ato se torna pecaminoso. Não é algo natural. Da mesma forma, a consciência do sexo é natural, não sendo reconhecida como pecado. Somente quando alguém age de maneira imprópria para satisfazer o seu desejo é que está pecando. O instinto sexual foi concedido por Deus. O casamento foi ordenado e criado por Deus. Ele foi instituído antes e não depois da queda do homem. Houve casamento antes de Gênesis 3. Deus na verdade o introduziu em Gênesis 2. Portanto, a consciência do sexo já existia antes do pecado entrar no mundo. É importante saber que não há pecado no instinto sexual. O pecado não está envolvido primariamente, pois a própria presença desse instinto foi plano de Deus. Durante os 30 anos em que tenho confiado no Senhor e servido a Ele, entrei em contato com um número bastante razoável de jovens irmãos e irmãs. Algumas pessoas não se perturbam facilmente, enquanto outras sentem o peso desnecessário das acusações de suas próprias consciências. Essas inquietações inúteis são devidas ao fato delas não conhecerem a mente de Deus nem serem esclarecidas acerca da palavra de Deus. Elas pensam que pecaram por terem instinto sexual. Alguns irmãos têm ido mesmo ao extremo de duvidar da obra de Deus neles, já que continuam conscientes do sexo. Tratar-o como pecaminoso é uma ideia pagã. Assim como não é pecado sentir fome, a necessidade do sexo também não é de maneira alguma pecaminosa, ela não passa de uma consciência natural. O Senhor nos fala através do seu apóstolo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, Hebreus 13:4. Não é algo apenas para ser honrado, mas que também é santo. Deus considera o sexo santo e natural. O Dr. F. B. Meyer escreveu bons livros nos quais enfatizou a edificação dos cristãos. Ele disse que apenas uma mente suja poderia considerar o sexo como sujo. Acho que tem razão. O homem atribui baixeza ao sexo porque ele mesmo é baixo. Para o puro todas as coisas são puras. Para o impuro nada é puro. Seus pensamentos serão sempre sujos. Mas o casamento em si é puro. A relação sexual, ordenada por Deus, é santa, pura e incorrupta. Paulo nos mostra que nos últimos tempos surgirão doutrinas de demônios, entre as quais está a proibição do casamento. 1 Timóteo 4:3. Essa doutrina particular de demônios se parece com uma busca pela santidade.
Nos escritos de G. H. Pember, ele aponta claramente como as pessoas proíbem o casamento em busca da santidade. Elas pensam que isto as fará santas. Mas em 1 Timóteo é afirmado explicitamente que a proibição do casamento é uma doutrina de demônios. Deus nunca proibiu o casamento. Que nenhum crente seja acusado em sua consciência por causa desse ensino pagão. A consciência do sexo é natural e não pecaminosa. O problema não está na presença desse instinto, mas sim na transformação do mesmo em pecado. O instinto não é pecaminoso, mas a maneira inadequada de tratar com ele o faz assim. 3 razões básicas para o casamento. Para ajuda mútua. O casamento é ordenado por Deus. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18, diz Deus. Todas as coisas criadas por Deus são boas. No primeiro dia da criação Deus viu a luz e disse que ela era boa. Em cada dia, menos no segundo, Deus proclamou que o que fizera era bom. O segundo dia foi uma exceção porque o firmamento, lugar de habitação de Satanás, foi criado. Mas no sexto dia, depois que Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Isso não foi para sugerir que o homem não tivesse sido criado com perfeição, apenas significava que não era bom porque apenas a metade do homem fora criada. Então Deus fez uma auxiliadora para o homem. Eva também foi criada no sexto dia, e Deus a levou a Adão. Ela foi criada para o expresso propósito do casamento. A palavra auxiliadora significa adequada para ajudar, isto é, ela deve primeiro responder ou corresponder a Adão antes que possa ser de ajuda para ele. Quando Deus criou o homem, ele o criou macho e fêmea. É como se ele primeiro criasse metade do homem e então criasse a outra metade para que houvesse um homem completo. Apenas quando as duas metades foram unidas é que Deus completou o homem. Deus declarou então que era muito bom. Gênesis 1:31. É preciso salientar, antes de tudo, que o casamento foi iniciado por Deus e não pelo homem. Mais ainda, ele não se originou depois da queda do homem, mas antes que o homem pecasse. O homem não pecou no primeiro dia da sua criação, mas foi casado nesse primeiro dia. Depois que Deus criou Eva, no mesmo dia ele a deu a Adão. Portanto, o casamento é realmente instituído por Deus. Em Gênesis 2, a criação de Deus é registrada. Em João 2, o casamento em Caná, durante o qual o Senhor Jesus transformou a água em vinho, é registrado. Este último incidente nos mostra que o Senhor Jesus não só permitia o casamento como também o aprovava. Ele estava presente no casamento e ajudou a fazer dele um sucesso. Deus iniciou o casamento e o Senhor Jesus o aprovou. O propósito de Deus é que o marido tenha uma esposa para ajudar. É por isso que a esposa é chamada de auxiliadora. Deus quer que o marido e a esposa vivam juntos, tendo comunhão e auxiliando-se mutuamente. Para evitar a fornicação. No Antigo Testamento, antes do pecado entrar no mundo, Deus já havia instituído o casamento. Mas agora, nos dias do Novo Testamento, o pecado já entrou. Paulo nos mostra então, em 1 Coríntios 7, que por causa da entrada do pecado, o casamento não só é permitido como também se tornou uma necessidade. Para evitar a fornicação, Paulo nos diz que cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Ele não condena o instinto sexual como pecado, mas sugere que o casamento pode evitar o pecado da fornicação. Paulo diz, não façais provisão para a carne. Romanos 13:14. Isto é algo maravilhoso. Por exemplo, suponha que uma pessoa seja apanhada no pecado do orgulho. Paulo não está dizendo a ela, como você é propenso a mostrar-se orgulhoso, eu permitirei que seja orgulhoso em casa, para que não mostre orgulho em qualquer outro lugar. Se tiver um lugar onde ser orgulhoso, não será orgulhoso em outros. Se Deus dissesse isso, estaria fazendo provisão para a carne. Deus nunca fez tal provisão. Se alguém gosta de furtar, você não dirá a ele, já que você gosta de furtar, permitirei que roube apenas as coisas que pertencem ao irmão tal e tal, dessa maneira não furtará em outro lugar. Em vez disso, você lhe dirá, eu não permitirei que você furte em lugar nenhum. Furtar é totalmente pecaminoso, portanto, nenhuma provisão pode ser feita para isso. O orgulho é um pecado absoluto, e assim nenhuma provisão pode ser feita para ele.
Mas o sexo não é categoricamente pecaminoso, portanto, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. A consciência do sexo não é pecado, caso contrário as palavras de Paulo estariam fazendo provisão para a carne. Sabemos, entretanto, que o apóstolo não faz provisão para a carne, portanto, o sexo não é pecado. Lembremo-nos de que Deus não faz provisão para a carne ao permitir o casamento. O casamento é santo e não foi instituído por ninguém, senão Deus. Depois que o pecado entrou no mundo, o casamento se tornou necessário para evitar a fornicação. De maneira alguma, contudo, deve ser considerado como sendo feita provisão para a carne. Ao falar sobre o casamento, Paulo diz em 1 Coríntios 7,4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, a mulher. Seu ensinamento a esse respeito é muito claro. Ele afirma no versículo 5, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O marido e a esposa não devem, em geral, se separar para que a fornicação seja evitada. Deus ordenou então o casamento e decretou que o casal permaneça unido. É melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios 7,9. Paulo escreve com bastante força neste ponto. Aqueles que sentem um desejo constrangedor em relação ao casamento, e que se abrasam, devem casar. Ele não os repreende por seus fortes sentimentos, como se isso fosse pecaminoso, nem faz provisão para a carne. O apóstolo afirma apenas que se a pessoa tem um instinto sexual forte, é melhor casar-se do que abrasar. A palavra de Deus é clara nesse sentido. A consciência do sexo não é pecado, mesmo o instinto sexual forte não é pecado e mais Deus prescreve o casamento para tais pessoas. Elas não devem abster-se dele porque fazer tal coisa pode levá-las a cair em pecado. Para receberem graça juntos. Ao falar aos maridos e esposas, Pedro diz, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. 1 Pedro 3,7. Em outras palavras, Deus se deleita em ver o marido e a esposa servindo juntos a ele. Deus procurou Áquila e Priscila para servi-lo, procurou Pedro e sua esposa, assim como Judas e sua esposa para servi-lo. Os novos crentes devem saber que existem 3 razões básicas para o casamento cristão. Primeiro, para ajuda mútua. Segundo, para evitar o pecado. E terceiro, para receberem graça juntos diante de Deus. O casamento não envolve apenas um cristão, mas 2 cristãos juntos na presença de Deus. Não se trata simplesmente de uma pessoa recebendo graça, mas 2 são juntamente herdeiras da graça de vida. O problema da virgindade. A Bíblia é realmente maravilhosa, pois ela nos mostra, por um lado, que o sexo não é pecaminoso e que o casamento foi iniciado e ordenado por Deus para evitar o pecado. Ela ainda sugere, por outro lado, que é bom para aqueles que não têm um instinto sexual forte, e que não sentem grande necessidade de satisfazer esse desejo, que mantenham a sua virgindade. O propósito da virgindade. A virgindade não é mais santa que o casamento, mas as pessoas virgens têm a vantagem de poderem cuidar das coisas do Senhor com todas as suas energias. Paulo nos mostra que o casamento apresenta 3 dificuldades. Primeiro, o casamento é um vínculo. Ele diz, estás casado. 1 Coríntios 7:27. Uma vez casados, necessitaremos prestar atenção a muitas coisas. Segundo, o casamento terá tribulação. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Versículo 28. Naturalmente, depois do casamento, a tribulação na carne aumentará, de maneira que você não poderá servir ao Senhor sem perturbação. Terceiro, o que é casado cuida das coisas do mundo. Versículos 32 a 34. Tais cuidados, como o Senhor Jesus disse em Mateus 13, podem facilmente impedir que o trigo produza fruto, pois os cuidados desta vida sufocam o trigo e o impedem de frutificar. Assim o casamento tem as suas dificuldades, vínculo, tribulação e cuidado. Paulo não fala apenas a obreiros, mas a todos os irmãos e irmãs. Aquele que mantém a sua virgindade é poupado de muitas aflições.
Paulo não dá nenhum mandamento quanto à virgindade, mas se inclina para ela. Na verdade, está revelando unicamente os fatos. É bom para os irmãos e irmãs se casarem, pois assim evitarão o perigo de cometer pecado, mas estarão ligados, sofrerão maiores tribulações na carne e terão mais cuidados da vida. Para quem é a virgindade? Paulo diz quem pode manter sua virgindade. Dom de Deus. Aquele que tem o dom de Deus pode manter sua virgindade. A virgindade é um domingo, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo, outro de outro. 1 Coríntios 7:7. Alguns necessitam casar pois receberam o dom do casamento. Sem esse dom ninguém pode casar. Assim como o fato de manter a virgindade é dom de Deus, também o casamento é dom de Deus. No tocante à virgindade, a primeira condição é que, embora haja consciência de sexo, não exista nenhuma compulsão sexual na pessoa. Em alguns, o impulso sexual é forte, enquanto em outros existe apenas a consciência, mas não a compulsão para o ato. Somente estes últimos podem manter a sua virgindade. Resoluto no coração. Entretanto, se alguém julga que se comporta de maneira inconveniente para com a sua virgindade, se ele está além da flor da sua idade, e deve ser assim, faça o que quiser, ele não peça, que se casem. Mas aquele que permanece firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, e optou em seu coração manter a sua própria virgindade, ele faz bem. Versículos 36 a 37 Darby. No grego, a palavra indica virgindade em si e não se refere a filha como em algumas traduções. Se alguém pensa que não tem tratado a si mesmo de maneira adequada com respeito à sua virgindade, deve casar-se. Mas aquele que está inclinado a manter a sua virgindade se sente resoluto e determinado a isso, pode fazê-lo. Dificuldades circunstanciais. Os que podem manter sua virgindade são aqueles que, primeiramente, não têm qualquer compulsão sexual mas apenas a consciência do sexo. Em segundo lugar, estão determinados em seus corações, diante do Senhor, a manterem a sua virgindade. E, em terceiro lugar, não têm qualquer problema de ordem circunstancial, nenhuma necessidade. Versículo 37. Algumas pessoas têm problemas de ambiente, não sendo portanto fácil para elas manterem a sua virgindade. Elas podem sofrer pressões por parte da família ou outras dificuldades, as quais fazem com que seja praticamente impossível manter a virgindade. Portanto, a virgindade só é possível quando as circunstâncias são favoráveis. Relação da virgindade com o reino dos céus e com o arrebatamento. Aquele que é capaz de manter a sua virgindade realmente tem muito a ganhar diante de Deus. Penso que Mateus 19 nos mostra claramente que é mais fácil para uma pessoa virgem entrar no reino dos céus. Temos de reconhecer a relação distinta entre a virgindade e o reino na palavra de Deus. Assim mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Versículo 12. Não nos atrevemos a definir qual seja a relação, mas certamente podemos dizer que a virgindade apresenta vantagens para a entrada no reino. Por causa disto, o Senhor menciona como alguns fazem a si mesmos eunucos com vistas ao reino. Há também a passagem em Apocalipse 14 onde vemos os 144.000 que são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles são virgens, versículo 4, e seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Vemos assim que a virgindade está especialmente ligada ao arrebatamento. De acordo com a Bíblia, o casamento é santo, e o não casar também é santo. O casamento é bom, e o não casar é melhor. O fato de não se casar dá à pessoa mais liberdade para servir ao Senhor. Essa questão deve ser claramente apresentada aos irmãos e irmãs para que eles possam fazer a sua escolha diante de Deus. A outra parte no casamento. O Senhor estabeleceu condições definidas com respeito à pessoa com quem o crente pode ou não se casar. A Bíblia indica claramente que o casamento do povo de Deus deve ficar limitado aos da mesma fé. Em outras palavras, se deve haver um casamento, a outra parte deve ser procurada entre os próprios filhos de Deus.
A pessoa crente não pode casar-se com alguém que não faça parte do povo de Deus. Os ensinamentos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém exortações suficientes para confirmar que não devemos nos casar fora do povo de Deus. A exortação em Deuteronômio. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Deuteronômio 7, 3-4. Não foi permitido ao povo de Israel que seus filhos se casassem com os cananeus. Os novos irmãos e irmãs devem ver que, de acordo com os ensinamentos do Antigo Testamento, a outra parte no casamento deve ser alguém no Senhor. Não busque uma esposa ou um marido do lado de fora da fé. O maior problema está na possibilidade da outra pessoa afastar você do Senhor para servir outros deuses. É muito fácil para a esposa seguir a seu marido, e para o marido seguir a esposa na adoração de ídolos. Uma vez que são casados, é simples seguir o ídolo do outro. O aviso de Josué. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhagas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Josué 23, 12-13. Josué também avisou sobre o povo da terra, pois isso poderia tornar-se um laço, uma armadilha para eles. Esposas e maridos estrangeiros seriam como espinhos e os amarrariam até que eles fossem destruídos. A volta de Neemias. Quando Neemias retornou à terra de Judá depois de visitar a terra de seu cativeiro, ele descobriu que muitos dos filhos de Israel não podiam falar a língua dos judeus devido aos casamentos mistos que tinham contraído. Neemias contendeu com eles e os obrigou a se separarem completamente das mulheres estrangeiras. Neemias 13, 23-27. O problema do casamento com uma mulher gentia é que mais cedo ou mais tarde os filhos seguirão a mãe e deixarão de servir a Deus com você. Se você se casar com um gentio, com seus próprios olhos verá seus filhos caírem no mundo. Isso cria verdadeiramente uma situação difícil. A época de Malaquias. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Malaquias 2:11. Casar com a filha de um gentio, aos olhos de Deus, significa profanar a sua santidade. Portanto, o casamento cristão fica limitado. O casamento deve ser entre crentes. A falha de Salomão. Salomão foi o mais sábio dos reis, contudo, ele caiu em idolatria através de casamentos com mulheres estrangeiras. O ensinamento do Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo escreve claramente com respeito a quem pode ser a outra parte na união conjugal. Uma palavra para as viúvas. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. 1 Coríntios 7:39. Paulo nos mostra com quem devemos casar na famosa passagem: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, 2 Coríntios 6:14. Embora estas palavras não sejam dirigidas exclusivamente ao casamento, elas o incluem. Para um crente e um incrédulo trabalharem juntos a fim de alcançarem um determinado alvo, seria como colocar juntos dois tipos opostos de animais, sob um único jugo, para ararem a terra. Isso é algo que Deus proíbe. Deus não permite que o crente sustenha o mesmo jugo com o incrédulo. No Antigo Testamento isto é especificamente exortado: não lavrará conjunta de boi e jumem. Deuteronômio 22:10. O boi é lento, enquanto o jumento é rápido. Um quer ir por um caminho, e o outro insiste em seguir para outro lado. Um vai na direção do céu, o outro para o mundo.
Um busca as bênçãos espirituais, o outro a abundância terrena. Um puxa para uma direção enquanto que o outro puxa para outra direção. Essa é uma situação impossível. Tal jugo não pode durar. O jugo mais sério de todos é o casamento. Dos 3 exemplos, sociedade no trabalho, um compromisso tomado em conjunto, ou o casamento, este último constitui o jugo mais pesado. É realmente difícil sustentar juntos a responsabilidade da família. O cônjuge ideal no casamento deve ser um irmão ou uma irmã no Senhor. Não escolha descuidadamente um incrédulo. Se você o fizer, terá de enfrentar imediatamente um grande problema. O crente puxa para um caminho, enquanto que o outro corre em direção ao mundo. Um busca pelos dons celestiais, mas o outro olha para a prosperidade terrena. A diferença entre os dois é tremenda. Por causa disto, a Bíblia nos manda casar com aqueles que estão no Senhor. Se for casado com uma pessoa não salva, eis um problema. Suponhamos que um irmão já esteja casado com uma esposa incrédula, ou uma irmã com um marido descrente. O que ele ou ela deve fazer numa situação assim? Isto é diferente do problema anterior, pois ele se refere aos que ainda não são casados, aos que estão buscando um companheiro, enquanto o problema aqui é a pessoa já casada com um incrédulo. O que deve ser feito? Se ele quiser se apartar, deixe que faça isso. Primeiro Coríntios 7, 12 a 13, 15 responde a esta questão. O Senhor Jesus, nos Evangelhos, predisse que haveria problemas na família. Se alguém crê no Senhor totalmente, haverá conflito no lar, quando não acontece o mesmo com o seu cônjuge. Lucas registra o que o Senhor disse, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3, Lucas 12, 52. Tal divisão é causada pelo fato de alguns da família crerem no Senhor. Se um marido incrédulo quiser partir por causa da fé possuída pela esposa, dizendo, não quero mais você porque creu no Senhor, o que essa esposa deverá fazer? A palavra de Deus é clara, que se aparte. 1 Coríntios 7,15. Assim também acontece à esposa incrédula de um marido crente. Se ela insiste em se apartar, deixe-a ir. Mas uma coisa deve ficar clara. Deixe que ele ou ela tome a iniciativa, o crente não deve iniciar a separação. Não é o crente que quer se apartar, mas o incrédulo. É este último que está descontente, pensando que não há mais futuro para eles, desde que o primeiro creu no Senhor. Se ele ficar, o Senhor o salvará. Se a esposa ou o marido incrédulo consente em morar com o crente, Paulo diz que este não deve deixar o seu cônjuge. Deus nos chamou à paz. O incrédulo é santificado no convívio do crente. Pode ser que a esposa ou o marido incrédulo seja salvo. Se tiver de haver uma separação, ela deve partir do incrédulo, não do crente. Mas se o incrédulo não pede para se apartar, nós cremos que o Senhor salvará aquela vida. Parece que é bem fácil o Senhor salvar tais pessoas. Vamos, portanto, nos basear nisto com respeito a esta questão. O noivado com uma pessoa não salva. Há casos em que os irmãos ou irmãs já se acham comprometidos com o incrédulo. O que devem então fazer? O incrédulo pode romper o compromisso. Está claro que o Senhor não quer que casemos com incrédulos. Mas se uma pessoa já for noiva, a questão é diferente. Seria melhor se a noiva ou o noivo incrédulo rompesse voluntariamente o compromisso, pois são apenas noivos, ainda não se casaram. Possa o Senhor abrir o caminho para que o incrédulo faça a proposta de romper o noivado por causa da fé possuída pelo crente. Isto é bom. Caso contrário, haverá dificuldades. O crente não pode anular o compromisso descuidadamente. Tal proposta voluntária não acontece com frequência. Certas vezes, mesmo que a outra parte saiba que você veio a crer no Senhor, ela pode, mesmo assim, desejar manter o compromisso.
Nessa hora você precisa lembrar que ao ficar noivo aceitou um compromisso com a outra parte, fez-lhe uma promessa diante de Deus. O cristão não deve anular tal compromisso descuidadamente, pois o mesmo é sagrado diante de Deus. Tanto você como a outra parte podem propor o cancelamento. Tal sugestão não precisa ser iniciada apenas pela outra parte como acontece no caso das pessoas casadas. Trata-se de um simples compromisso, portanto, você pode apresentar a sugestão. Entretanto, se a outra parte insiste em que você o cumpra, terá então de cumpri-lo. Quando o cristão dá a sua palavra, ela deve ser cumprida, e não destruída. Pelo fato de Deus manter a sua palavra, nós temos a salvação, caso contrário não haveria salvação nenhuma. Assim sendo, nós podemos esperar negociar, mas não nos cabe destruir o compromisso unilateralmente. Se a outra parte não der o seu consentimento, o compromisso deve ser cumprido. Quem há de morar no seu santo monte? O que jura com dano próprio, e não se retrata, Salmos 15:1. Podemos ilustrar isso com a história dos gibeonitas, Josué 9. Eles tramaram astuciosamente contra o povo de Israel e o enganaram com pão seco embolorado, sapatos velhos e remendados, e roupas rotas, dizendo ter saído de um país distante. Conseguiram assim que Josué fizesse paz com eles e os deixasse viver. Mais tarde foi descoberto que, na realidade, eles moravam num país vizinho. Mas, por causa da aliança já ter sido feita, Deus não permitiu que Israel os matasse apesar de seu engano. Em vez disso, eles foram poupados e passaram a trabalhar como rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação. Isso indica quão seriamente uma aliança é mantida na Bíblia. Se a outra parte deseja anular a aliança, então estou livre para aceitar isso. Mas se ela insiste nos seus termos, devo cumpri-la. Essa aliança com os gibeonitas produziu uma séria consequência. Saul, em seu zelo, massacrou os gibeonitas, ver 2 Samuel 21. Por causa disso a chuva foi retida no céu e houve fome na terra. Davi perguntou aos gibeonitas o que ele poderia fazer a seu favor para que houvesse expiação. Os gibeonitas pediram que 7 filhos de Saul fossem enforcados numa árvore. Davi teve de obedecer a esse pedido. Deus não nos permitirá destruir uma aliança descuidadamente. Precisamos, portanto, aprender a manter qualquer aliança que tivermos feito. Por isso, nesta questão de casamento, se o incrédulo não deseja separar-se, então o crente não deve forçar a separação. O compromisso deve ser cumprido pelo casamento. Antes do casamento o crente deve negociar condições. Uma coisa porém o crente pode fazer, isto é, antes do casamento certas condições poderiam ser negociadas. Primeiro, o crente deve ter da parte do incrédulo o consentimento para servir o Senhor. Nada deve ser escondido, a bandeira precisa ser desfraldada completamente. Como cristão, ele ou ela deve ter liberdade para servir ao Senhor sem qualquer interferência. Em segundo lugar, quando nascerem os filhos na família, eles devem ser educados de acordo com os ensinamentos do Senhor. A outra parte pode não crer no Senhor, mas os filhos devem ser instruídos na admoestação do Senhor. Essas duas coisas precisam ser estabelecidas antes do casamento, caso contrário surgirão dificuldades. Casar-se ou ser dado em casamento a um incrédulo é para o crente indubitavelmente uma perda. Desejamos diminuir a perda e minimizar as dificuldades. Devemos pedir pela liberdade de servir ao Senhor e de levar nossos filhos ao Senhor. Somos cristãos, não iremos para o mundo, mas seguiremos após o Senhor. Se a parte oposta consentir nas nossas condições, ótimo caso negativo, que anule o noivado. O problema do divórcio. A Bíblia é clara com respeito ao divórcio, ele é permitido sob apenas uma condição. As nações do mundo permitem muitas e variadas razões para o divórcio, mas a Bíblia só admite uma. Essa única condição é o adultério, não existe qualquer outra. Crueldade mental ou ausência física não constitui base para o divórcio nas Escrituras. O Senhor Jesus estabelece claramente, tanto em Mateus 19 como em Lucas 16, que o divórcio é permitido em caso de adultério. O casamento não deve ser violado. Você pode perguntar, por que o divórcio é permitido quando há adultério?
Porque o que Deus uniu, o homem não deve separar. Mateus 19:6. Em outras palavras, o marido e a esposa são um só aos olhos de Deus. O divórcio é a declaração de que essa união foi violada. O adultério a destruiu, pois aquele que comete adultério destruiu a união entre marido e esposa. O divórcio é permitido após a perda da união. Por que o divórcio é permitido em caso de adultério? Porque a união já foi quebrada. Quando um marido ou uma esposa comete o pecado de adultério, a união entre o casal é destruída, portanto, o cônjuge fica livre. Inicialmente houve união e esta deve ser mantida, mas uma vez destruída, o cônjuge fica desimpedido. O adultério é, portanto, a única condição para o divórcio. Se o marido cometer adultério, a esposa pode deixá-lo se assim o desejar. Da mesma maneira o marido pode deixar a esposa que pratica esse ato. A igreja não deve esconder tal coisa. O outro cônjuge pode obter o divórcio e casar-se novamente. O divórcio não passa de uma declaração. Ele declara que a união já não existe. Assim, a parte ofendida pode casar-se novamente. O que é então o divórcio? É a quebra da união. Isto acontece, na realidade, na hora do adultério e não na do divórcio. O divórcio não é nada mais do que o procedimento que declara que a união não existe mais. Como o casamento declara a presença dessa união, o divórcio confirma o seu fim. Essa é a razão pela qual ele é permitido após o adultério. Mas divórcio sem ter como causa o adultério é uma questão por completo diferente. Qualquer outra base para o divórcio leva ao adultério. Reconheçamos que o casamento é uma união. As duas pessoas não são mais duas, mas se tornaram uma só carne. O adultério destrói essa unidade e o divórcio declara o seu rompimento. Portanto, que Deus uniu não o separe o homem. O problema das viúvas. A Bíblia permite o novo casamento daquelas pessoas que perderam o seu cônjuge. O casamento termina com a morte. Na ressurreição, o relacionamento matrimonial não existe mais, pois após a ressurreição os homens não se casam nem se dão em casamento. O matrimônio faz parte deste mundo. Os anjos não se casam, nem os homens irão casar-se na ressurreição. O casamento pertence a esta vida, não à vida que virá. Dessa forma, o casamento termina com a morte. Depois da morte de um cônjuge, o que permanece vivo pode casar novamente, ou pode, por causa da afeição do passado, permanecer sozinho. Consideremos o ensinamento de Romanos 7. Vemos aqui que, num certo sentido, cada cristão é uma pessoa que se casa novamente. Através da morte e ressurreição de Cristo nós nos casamos de novo. A palavra de Deus mostra que a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, versículos 2 a 3. Romanos 7 ensina que se a lei não tivesse morrido, nós não poderíamos pertencer a Cristo, pois isto nos faria adúlteros, uma vez que éramos casados com a lei. Mas por Cristo morremos para a lei. Podemos escolher a Cristo hoje sem nos tornar adúlteros. Estamos, agora, casados com Cristo uma vez que morremos para a lei. Da mesma forma, na igreja de hoje não deve existir o conceito de proibição dos viúvos se casarem novamente. Um conceito como esse é de origem pagã. Como é natural, a pessoa viúva pode perfeitamente permanecer nesse estado, vivendo sob o mesmo princípio que mantém a sua virgindade. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, 1 Coríntios 7:8. Viver só, como uma virgem, a fim de servir ao Senhor, é absolutamente certo. Mas não contrair novo matrimônio por causa da censura e de um conceito mundano não está correto. Paulo a Timóteo: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, 1 Timóteo 5,14. Essas viúvas jovens podem se casar da mesma forma que os viúvos se casam outra vez. A questão é a pessoa ter ou não tal necessidade, seja fisiológica ou psicológica. Alguns se sentem solitários. Esse é um problema psicológico. Alguns sentem necessidade de uma família. Está correto, portanto,
tanto para o irmão que perdeu a esposa como para a irmã que perdeu o marido, se casarem novamente. Os cristãos não devem julgar as pessoas sob este aspecto. A questão do pecado. O que é pecado? O sexo fora do relacionamento conjugal é pecado. Deus, em sua palavra, reconhece que o sexo é correto, a consciência do sexo é correta, e mesmo as relações sexuais são corretas. Sentir impulso sexual não é apenas correto, mas também santo, contanto que se limite ao relacionamento conjugal. Se isso se apresentar dentro dos laços do casamento, é tanto certo como santo. Precisamos ensinar aos novos crentes que não há nenhum pecado na consciência do sexo nem no impulso sexual. Mas Deus coloca uma restrição em torno do ato sexual. É correto somente dentro do casamento, dentro da união marido-esposa. Qualquer impulso ou ato sexual fora do casamento é pecaminoso. Você está vendo o que é pecado? O sexo se torna peça do quando é praticado fora do casamento. Por quê? Porque o sexo fora do casamento quebra a união entre marido e mulher. É um ato pecaminoso não pelo sexo em si, mas porque a sua prática destrói a união. O consentimento voluntário estabelece o pecado. O Senhor Jesus disse em Mateus 5, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Versículo 28. A palavra olhar aqui envolve a vontade. Não se trata apenas de ver uma mulher, mas de olhar para ela. Ver é passivo, mas olhar é ativo. Não é o acender da cobiça pelo fato de ver uma mulher, mas o olhar para uma mulher pelo fato de cobiçá-la. A cobiça vem primeiro, e então o olhar. Esse olhar é portanto o segundo, não o primeiro. O segundo olhar é na realidade o terceiro degrau. Primeiro alguém vê a mulher, em seguida a cobiça se acende em seu coração e, finalmente, ele olha pela segunda vez, cobiçando-a. As mulheres podem ser vistas por todos. Algumas pessoas, entretanto, não têm qualquer controle sobre si mesmas. Elas começam a ter pensamentos sensuais e também aceitam esses pensamentos malignos induzidos por Satanás. Elas se viram e olham pela segunda vez. Isto é pecado. Em outras palavras, o que Mateus 5 quer dizer é que aquele que olha para uma mulher com pensamentos sensuais em sua mente, já cometeu adultério em seu coração. Não é o primeiro olhar que está sendo considerado aqui. Uma pessoa pode ver uma mulher na rua casualmente e não peça se resistir aos pensamentos sensuais que Satanás tenta despertar em sua mente. Apenas quando se volta e olha pela segunda vez é que realmente peça. Lembre-se, portanto, consciência do sexo não é pecado, mas o consentimento do desejo é pecado, pois o desejo consente com o sexo fora do casamento. Aquele que consente já destruiu a união do casamento em seu desejo. É pecado destruir essa união pela prática, é igualmente pecaminoso diante de Deus, destruir a mesma pelo desejo. Extraído do livro Fazei Tudo para a Glória de Deus, Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.